Olá, pessoal! Nossa aula de hoje vai ser decomposição em fatores primos. Primeiramente, para a gente estudar esse assunto, temos que saber o que são números primos e o que são números compostos. Números primos são números naturais maiores que 1, que só pode ser dividido por 1 e ele mesmo. Ou seja, só tem dois divisores. Exemplo, 2. Eu só consigo dividir 2 por 1 e por ele mesmo. Exemplo, 2 dividido para uma pessoa é 2. 2 dividido para 2 é 1. 2 dividido para 3 não dá. Por isso, 1 e ele mesmo. 3, a mesma coisa. Se você dividir 3 para uma pessoa, é 3. 3 para 3 pessoas é 1. Agora, 3 dividido para 2 não dá, né? Vai ficar 1 para cada e vai sobrar 1 de resto. Aqui não pode sobrar resto. A mesma coisa é o 5, o 7, o 13 e vai seguindo. Já os números compostos são o inverso, são números naturais que têm mais de 2 divisores. Exemplo, 4, 6, 8, 10 e 15. Eu posso dividir o 4 para uma pessoa, que vai ficar 4, para 2 pessoas, cada uma vai ficar com 2, e para 4 pessoas, ou seja, 3 divisores. Se for só 2, vai ser primo. Se for mais de 2, vai ser composto. Então, vamos voltar para o conteúdo. Decomposição em fatores primos. A decomposição em fatores primos é um processo pelo qual escrevemos um número composto, aquele número que tem mais de 2 divisores, na forma de um produto, ou seja, multiplicação, em que todos os fatores são números primos. Ou seja, a decomposição em fatores primos já diz tudo. Você vai decompor um número em apenas números primos. Primeiro, vamos decorar um pouquinho quais são os números primos. Números primos de 1 a 100. Tem vários outros, é infinito, tá? Então, temos o 2, temos o 3, temos o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19, o 23 e vamos seguindo até o infinito, porque não tem fim. Eu recomendo que vocês decorem pelo menos esses 4 primeiros ou até mesmo os 8 primeiros, porque são os mais utilizados nesse conteúdo. Agora vamos ver como decompor o número 420. Esse exemplo está no livro de vocês na página 125. Então, quem quiser dar uma olhada nesse conteúdo, vá lá na página 125. Inicia na página 124 e esse exemplo eu peguei na página 125. Agora vamos lá. Vamos ver como se faz uma decomposição. 420 é um número composto, porque ele é dividido por vários números. Então, para eu decompor, eu vou iniciar dividindo o número 420 pelo seu menor divisor primo, que é o 2. Quando o número é par, ele é divisível por 2. 2 é menor divisor de 420. Então, peguei o 420, passei esse traço e fui dividindo pelo menor número possível que dava para dividir. Então, 420 dividido por 2 vai ser a metade, né? Então, 210. Se você quiser, 2 dividido para 4 é 2. 2 dividido para 1 é 1 e 2 dividido para 0 é 0. Então, deu 210. De novo, vou pegar agora o 210 e vou dividir por 2 de novo, porque ainda dá para dividir por 2. 210 dividido por 2, de novo, é a metade. Então, é 105. Se você somar 105 mais 105, vai dar 210. Agora, 105 não é mais número par. Então, não dá mais para eu dividir por 2. Vou lá e tento com 3. Se der com 3, bem, nesse caso deu, 105 dividido por 3 deu 35. E vou continuar até chegar a 1. 35 dividido para 5, não dá mais para eu dividir por 3. Então, vamos lá e pego o próximo número primo, que é o 5. Se der, bem, se não, o próximo. Então, 35 dividido por 5 deu 7. 7 não dá mais para eu dividir para 5. Então, vamos para o próximo número primo, que é o 7. 7 dividido para 7, 1. Pronto. Chegou a 1, acabou de decompor. Agora, vamos organizar isso, né? Você vai passar esse traço para separar os números primos que você vai utilizar. Então, quantas vezes o 2 se repetiu? Se repetiu 2 vezes, 1, 2.
Quantas vezes o 3 se repetiu? Apenas uma. O 5 também. E o 7 também. Multiplique tudo. Lembra que pontinho representa multiplicação, ou seja, aqui poderia ser o quê? 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 e vezes 7. É a mesma coisa. Então, pontinho é bem mais fácil de fazer, né, gente? Agora, se você quiser simplificar ainda mais, ó, o 2 se repetiu quantas vezes? Se repetiu 2 vezes, por isso que o 2 coloca esse 2 em cima. E os outros só repetiu uma vez, então repete multiplicando. Sempre vai ter que repetir multiplicando. Então, a decomposição em fatores primos de 420 é 2 elevado a 2, ou seja, se repetiu 2 duas vezes, vezes 3, vezes 5, vezes 7. Vamos ver mais exemplos de decomposição em fatores primos. Decompor 12. Vamos decompor 12. Veja que eu já coloquei aqui a resposta final, mas vamos ver se está certo. Ó, vou pegar o 12, fazendo é bem mais fácil de entender, e vou passar o traço. Ó. Finja que esse traço está bem retinho. Aí, qual é o menor número primo? Vamos colocar aqui os números primos. 3, 5, 7... E tem outros, né? Então, vou colocar apenas esses. Ó, 2 dá para dividir para 2? Dá sim, que é 6. 6 ainda dá para dividir por 2? Sim, que dá 3. E 3 dá para dividir para 2? Não dá, porque se eu dividir 3... Ó, eu tenho 3, imagina, eu tenho 3 e vou dividir para duas pessoas. Uma pega esse, uma pega esse. Então, sobrou esse. Não dá, não pode sobrar. Então, não dá. Vamos para o próximo, 3. 3 dividido para 3 é igual a quanto? 3 dividido para 3 dá, que é igual a apenas 1. Cada uma pessoa vai ficar com 1. Então, ó, cheguei a 1. Se eu cheguei a 1, acabou. Ó. Passa aqui um tracinho para ajudar. Então, pronto. Ó, o 2 se repetiu quantas vezes? Se repetiu 2 vezes. Ó, 2 elevado a 2. E o 3, ó, multiplicação, vou colocar o pontinho. E o 3 apenas uma vez. Então, a resposta... 2 elevado a 2 vezes 3, ou bota o pontinho, ou bota o sinal de X. Vamos ver outro exemplo, decompor 28, a mesma coisa. Vamos pegar o 28, passar o traço e ir dividindo pelos menores números primos. Dá para dividir por 2? Sim, ó, vamos fazer a divisão. Ó. 2 dividido para 2 é 1. 8 dividido para 2 é 4, então resultou 14. 14 ainda dá? Dá sim. 7 mais 7 é quanto mesmo? É 14. Então, a metade, 7. E 7? 7 é primo, não é? Lembra daquela lista? Então, 7 só é divisível por 1 e por ele mesmo. Como aqui não entra 1, vai vir o próprio 7. 7 dividido para 7 é 1. Acabou porque aqui chegou em 1. Então, passa aqui um tracinho e vamos ver quantas vezes o número 2 se repetiu. Se repetiu 2 vezes. E o 7 apenas 1. Então, multiplico pelo 7. Ó, a resposta certíssima, não foi? Vamos decompor agora 100. 100, ó. Pego 100, passo o traço e começo dividindo por quanto? Por 2. E se não desse, ia por 3. E se não desse por 3? Por 5. E assim ia seguindo, ó. 100 dividido por 2 dá... Qual é a metade de 100? É 50, não é isso? Ó, 50 mais 50 é 100. 50 dá para dividir por 2? Ainda dá. Vamos armar a continha para ver se dá mesmo? 50 dividido por 2. Pega apenas o 5. 5 dividido para 2 é 2, porque 2 vezes 2 é 4. Tem o 4 para chegar a 5, falta 1. Baixa 0. 10 dividido para 2 é 5. Então, 5 vezes 2 é 10. 10 para chegar a 10, falta nada. Acabou. Resposta 25. Então, sim, deu para dividir por 2. Uma dica agora, quando o número terminar assim por 5, você já sabe que ele é divisível agora apenas por 5. Então, 25 dividido para 5 é 5. Por quê? 5, se você fazer 5 vezes 5, vai dar o próprio 25. Então, vamos continuar. O 5 dá para dividir por 5, que é um número primo, e aqui vai dar 1. Então, acabou porque aqui chegou a 1. Vamos ver como é que vai ficar. O 2, ó. O 2 se repetiu 2 vezes. Então, 2 elevado a 2.
vezes quanto? Vezes o 5. E o 5 se repetiu quantas vezes? Ele se repetiu 2 vezes. Então, coloca um 2 no 5 também. Olha a resposta aqui, ó, certíssimo. 2 elevado a 2, porque o 2 se repetiu 2 vezes, vezes o 5 elevado a 2 também, porque tem 2, 5. Então, gente, essa foi nossa aula de hoje. Esse assunto é bem importante para a gente dar continuidade com os conteúdos de fração. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.